Então, a mesa redonda desta noite será a Aromateca como instrumento de inovação na Biblioteca das Coisas, uma nova fonte de informação para seus estudos. Peço, então, que os palestrantes abram as suas câmeras para que eu possa apresentá-los. Então, Felipe Figueiredo Martins é bacharel em gastronomia, tem 7 anos de experiência em docência na gastronomia, 12 anos de experiência em consultoria gastronômica e é pró-chefe pelo Culinary Institute of America. Ai. Rosângela Mendes é especialista em naturologia, aromaterapia, psicoaromaterapia e consteladora sistêmica, ministrante de cursos e gestora da Kukai Bioaromaterapia e Bem Viver. Atua com atendimentos individuais e com mentoria para profissionais da área da saúde e bem-estar. Salete de Oliveira Borges é graduada em Biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é bibliotecária há 16 anos, com experiência em bibliotecas universitárias. Atualmente é bibliotecária do Senac Joinville, onde atua desde 2010. Aline Ferreira possui graduação em Biblioteconomia, com habilitação em Gestão da Informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na UDESC e é bibliotecária na Faculdade Senac Blumenau. Aline, tá a postos? Oi, boa noite. Estou a postos. Então, vamos começar com as falas da Aline e da Salete sobre a Biblioteca das Coisas da Rede Senac. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui participando da Semana Acadêmica. Eu e a Salete, a gente vai fazer uma fala sobre a Biblioteca das Coisas, né, na rede do Senac. A Biblioteca das Coisas, ela é um serviço oferecido pela rede de bibliotecas do Senac e ela tem como objetivo oferecer para os nossos alunos, professores, colaboradores, para os interagentes em geral, o empréstimo de objetos, de itens não convencionais nas bibliotecas, né? E o intuito é estimular justamente a cultura do compartilhamento e ampliar também o papel da biblioteca, né, como disseminadora da informação, e tendo sempre essa visão ampliada, né, entendendo que uma biblioteca ela deve ser algo moderno e inovador. E a cultura do compartilhamento, ela nada mais é do que uma economia compartilhada, né? Então, a Biblioteca das Coisas, uma economia compartilhada. E a Biblioteca das Coisas, ela está se tornando uma tendência mundial. Ela tem registros principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Europa, né? E esses objetos, esses materiais não bibliográficos, eles surgem para nós, eles chegam até nós nas bibliotecas do Senac de várias maneiras, né? Principalmente por doação. Mas todos eles são inseridos nos nossos acervos, pensando, né, com o estudo do usuário, observando as tendências, observando as necessidades de cada aluno, né? E os materiais bibliográficos que a rede de bibliotecas do Senac possui atualmente são calculadoras, jogos de tabuleiros, carregadores de celular, adaptadores, tablets e similares, né? Notebooks, sacolas retornáveis, e também guarda-chuva, fone de ouvido, régua, caneta, lápis,
lupas de aumento para pessoas com baixa visão, né, que são recursos que auxiliam no processo de acessibilidade à informação. Também chaves de armários, nós temos também a tecidoteca, a cardapioteca, o biblioteatro e a aromateca, né, de óleos essenciais e temperos. Pensando no histórico da Biblioteca das Coisas, né, os primeiros registros que se tem acerca desse tipo de serviço foi uma iniciativa da Sharing Depot, lá em Toronto, já em 1979, onde alguns amigos eles emprestavam ferramentas uns para os outros, né? E outras duas iniciativas também bem conhecidas pelo mundo são da Library Things, que é em Londres, né? Que essa iniciativa começou em 2015, e também da Biblioteca Leila, em Berlim, que começou em 2011. Já no Brasil, uma das bibliotecas pioneiras que a gente tem conhecimento, né? A gente tem conhecimento através de artigos publicados, né, da temática. É a Biblioteca da Fevale, que fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela iniciou a Biblioteca das Coisas com empréstimo de sacolas retornáveis, lá em 2013. E é claro também que a rede de bibliotecas do SENAC também, né, em Santa Catarina, que, como a gente costuma brincar entre nossos colegas da rede, que é a melhor rede do sul do mundo. Concorda, Salete? Salete está por aí? Oi, Aline, sim, concordo plenamente. Eu vou deixar a Salete contar um pouquinho da história da Biblioteca das Coisas na rede de SENAC, né, que ela já está na rede desde a implantação, né, da Biblioteca das Coisas. Só um pouquinho, né, Aline? Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão todos me ouvindo bem? Tudo certo? Então tá, então eu vou contar um pouquinho, né, de como a Biblioteca das Coisas foi implantada, então, dentro da rede de bibliotecas do SENAC Santa Catarina. Ela iniciou, né, lá em 2015, com a aromateca de temperos, na unidade de Florianópolis, né, e logo em 2016 também teve a aromateca de óleos essenciais, na unidade do SENAC Saúde Beleza, né. Lá, quando eles foram implantados lá nesses anos, né, a gente não utilizava o termo Biblioteca das Coisas para fazer a divulgação desses serviços, né, mas eles foram implantados, então, no sistema nessa época. E esses dois acervos, eles foram implantados justamente para aliar a prática à teoria, né, para os alunos dos cursos de gastronomia e dos cursos de estética. Mas hoje à noite, como a gente vai dar um destaque então para a aromateca, né, vai ter dois especialistas aí falando sobre esses dois acervos, né, os nossos professores, então vão poder dar a contribuição deles então nessa nossa conversa. Eu vou falar um pouquinho dos outros itens também que fazem parte da nossa Biblioteca das Coisas, né? Então a incorporação desses outros itens, ele se deu a partir do ano de 2017, né, então 2 anos depois do início lá das aromatecas, né? E surgiu como uma demanda lá da bibliotecária Camila, a nossa amiga lá do Rio do Sul, né? Ela tinha um excedente grande de guarda-chuvas dentro do setor de achados e perdidos da unidade de Rio do Sul, né? Que lá na unidade de Rio do Sul ficava sob a responsabilidade da biblioteca, o setor de achados e perdidos. Então, como ela tinha muitos guarda-chuvas lá esquecidos, né? Ela então quis implementar o empréstimo de guarda-chuvas pelo sistema. E aí solicitou, então, o registro do acervo, né, de guarda-chuva para que ela pudesse fazer esses empréstimos. E aí, então foi, lá em 2017, eles fizeram a inserção desse acervo e foi comunicado às demais bibliotecas da rede, né, como a gente trabalha em rede, esse é o benefício, o grande benefício, então, da nossa rede, que se ajuda muito e tem muitas ideias bem bacanas e que uma unidade vai implementando com a outra, né? Então, foi jogado no e-mail, no grupo de e-mail da rede, né, que foi criado o acervo, com orientação de como utilizar o acervo e de como também adquirir esses itens, né, que foi através dos achados e pedidos. E toda unidade do SENAC tem esse setor de achados e pedidos, né, porque o que mais os alunos acabam esquecendo diversos objetos aí em salas de aula, né, e guarda-chuva e carregador de celular é o que mais acontece deles esquecerem em sala de aula. Então,
com a implementação do acervo no sistema de gerenciamento da biblioteca, né? Quem tinha esses achados e pedidos pode inserir em seu acervo, né? E a forma de orientação também quanto à utilização do acervo é que seria um acervo único, né? Mesmo que tivesse diversos tipos de guarda-chuva, um grande, um pequeno, um dobrável, né? A gente fez um registro de um acervo único para guarda-chuva e lá na descrição do exemplar a gente ia colocar as características diferenciadas. E assim se deu. E depois desse e-mail que foi colocado na rede, então várias, né, outras bibliotecas falaram assim, mas a gente já faz esse serviço, a gente empresta notebook, a gente empresta pendrive, mas não via sistema. Então, assim, a gente pode ver que as bibliotecas já estavam oferecendo esses itens, né, antes do registro formal no sistema, né, que foi em 2017. Mas a partir de então, a gente convencionou que a gente ia registrar os itens no sistema para que a gente pudesse ter esses relatórios de gestão do acervo, né, para que a gente pudesse também mensurar, né, a quantidade de empréstimo, mensurar também toda a administração desse acervo não bibliográfico. E aí, então, começou definitivamente a gente divulgar esses itens como Biblioteca das Coisas, então, a partir de 2017. E só para vocês terem uma ideia, né, do quão a utilidade desse acervo das Bibliotecas das Coisas na rede, né, eu trouxe aqui alguns dados de empréstimos desse acervo, tá? Eu vou tentar aqui compartilhar uma telinha com vocês com alguns dados de empréstimo. Só um pouquinho, então, aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Aí vocês vão acompanhar comigo aqui. Estão todos vendo? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, a gente trouxe aqui alguns dados. Esse dado aqui, que tem nessa planilha, né, é da unidade de Joinville. Na unidade de Joinville, somente esse ano, então eu fiz tirei um relatório do sistema, né, então o benefício, então, da gente ter um sistema para administrar o acervo, né, um relatório desse ano, então, dos acervos somente fazendo um recorte da unidade de Joinville, então a gente teve o empréstimo dos itens da Biblioteca das Coisas, ele significou já 16% do total de empréstimos da unidade aqui esse ano, tá? E aí, tirando uma outra lista, que é a lista que eu estou apresentando para vocês na tela, eu fiz uma lista dos 10 acervos mais emprestados na unidade este ano, né? E aí eu listei os 5 primeiros lugares. Então, vocês podem ver ali que o primeiro lugar, então, ficou com o carregador de celular, que é emprestado diariamente, várias vezes por dia. Então, só nesse ano, então, a gente teve 408 empréstimos de carregador de celular e a gente tem 4 exemplares no acervo na unidade de Joinville. O segundo lugar ficou com fones de ouvido, que a gente tem 8 exemplares, e aí totalizou 260 empréstimos na unidade, né, esse ano. O terceiro lugar, aí sim, vem um livro físico, que é um livro da área de radiologia, é o Bontrager, né, o nome dele, que é um livro básico do curso de radiologia, e a gente tem 15 exemplares no acervo dele, e foi um total de empréstimo de 180 empréstimos. O quarto lugar também vem com outro item da Biblioteca das Coisas, que é o guarda-chuva, né, que Joinville, que é chamada, né, apelidada aí de Chuville, pelo pessoal, né, carinhosamente de Chuville, que quase não chove aqui na cidade, né. Então, a gente tem 12 exemplares e totalizou, então, 110 empréstimos. E aí, o quinto lugar, novamente, vem outro livro de radiologia, né, porque como os alunos vão em estágio, são 2 livros básicos para o estágio de radiologia, então, praticamente, a turma toda faz um empréstimo desses itens, né. Então, eles são bastante procurados, e aí com 40 empréstimos. Então, aí a gente pode ter uma noção da importância da utilidade desse tipo de acervo dentro do acervo da biblioteca, tá? Deixa eu parar aqui. E assim, ó, um dado também do empréstimo dentro da rede, daí falando da rede toda, né? Desde 2015, já foram feitos 14.107 empréstimos desses itens não bibliográficos dentro da rede. Então, já é um número bastante considerável aí que a gente pode ver que agrega bastante nos serviços da biblioteca. E assim, ó, o principal benefício que eu vejo, né, de trazer esses itens não bibliográficos para dentro do acervo da biblioteca e oferecer isso aos alunos, né, é o benefício de trazer um aluno, né, que às vezes, eu não gosto de livro, eu não impresso livro, não vou pesquisar em nenhum livro, ou tenho os meus livros em casa e não preciso do material da biblioteca, né, é que de uma hora para outra, né, vai ter que precisar ou de um carregador de celular, porque a bateria do celular acabou, ou de um guarda-chuva, quando veio para a aula e aí, de repente, na última aula caiu aquela maior chuva,
E quando eles sabem que a biblioteca tem esse tipo de acervo, né, eles lembram, se tá chovendo, eu vou na biblioteca pegar o guarda-chuva. Ou acabou a bateria do celular, e aí entre eles mesmos eles já vão divulgando, lá na biblioteca tem carregador para emprestar. E aí acaba vindo esse aluno, né, que não viria atrás do acervo bibliográfico, mas vem atrás desses itens, então, que a gente oferece também. Então, esse é o maior benefício, né? E é claro que nós, bibliotecas, sempre temos aquele intuito de estar divulgando o acervo. Então, em cima do balcão, quando ele vem emprestar o carregador de celular, a gente sempre tem um livro que fica exposto no balcão da biblioteca ou numa estante que é mais próximo ao atendimento, né? E aí o aluno que vem procurar o carregador do celular diz, vocês têm esse livro, vocês têm esse material, e aí acaba também, né, sabendo do acervo, conhecendo o acervo e às vezes emprestando também o acervo que a gente tem de material bibliográfico. Um outro benefício que eu vejo muito também, né, falando da Biblioteca das Coisas dentro das bibliotecas, né, que trouxe assim de vantagem para a biblioteca e para como assim uma motivação para que mais bibliotecas invistam em esse tipo de acervo, é que a visibilidade também da biblioteca e da sua utilidade dentro da instituição, tanto para a instituição como um todo, como para a comunidade que ela atende, né, mas até mesmo para os diretores, para os funcionários que trabalham na instituição, né, essa é a visibilidade da função primordial da biblioteca, que é organizar e tornar disponível, né? E aí a gente tem vários exemplos, assim, quando a gente recebe agora visitantes na unidade, digamos, né? Vem um visitante conhecer a unidade, né? Uma personalidade de outra cidade, ou às vezes até amigos, parentes de funcionários que vêm apresentar a unidade, eles vêm apresentar a biblioteca, né? E às vezes eles pensam, nossa biblioteca, então é aqui que tem o acervo, mas sabe que a nossa biblioteca também empresta guarda-chuva, empresta carregador. Então, eles divulgam já, até para o pessoal do RH, quando vem apresentar um novo funcionário, né? Quando ele vai apresentar a unidade para um novo funcionário, apresentar que é a nossa biblioteca também tem livros que você pode emprestar, mas também tem carregador, tem guarda-chuva. Então, acaba sendo um diferencial da biblioteca, né? Dela oferecer esses serviços. E que o pessoal destaca bastante, né? E um outro benefício que eu vejo bastante também, como a gente oferece os jogos, né? A gente tem vários jogos aí de xadrez, às vezes jogos de tabuleiro, e a gente tem quebra-cabeça. Aí os professores e os funcionários vendo que a gente também empresta esse material, e eles tendo isso em casa, às vezes tem lá um jogo guardado por muito tempo que não joga mais, eles acabam doando para a biblioteca. Porque eles veem a biblioteca como um setor que, eles vão cuidar, eles vão, né, vai ter oportunidade de outras pessoas utilizarem também esse jogo, né, utilizarem esse item, é uma forma de compartilhar na confiança de que a biblioteca vai cuidar bem daquele material, né, e que mais pessoas vão poder utilizar. É como se a gente tivesse um livro, eu tenho um livro que eu estimo muito, está na minha estante lá, eu já li, né, ele fica lá na estante guardado, então eu vou doar para uma biblioteca, né? Geralmente a gente pensa, a biblioteca tem um cuidado, vai cuidar do acervo, mais pessoas podem ver, assim também com esses itens, né, que acaba acontecendo com os jogos, com os quebra-cabeças que são doados pelos professores e pelos funcionários, né, sempre então reavivando, né, essa importância da biblioteca como organizadora e como forma de disponibilizar também esses itens para mais pessoas, né. Um exemplo bem marcante que ficou também lá na unidade de Blumenau, quando a gente fala que a gente tem chave de armário para emprestar na biblioteca das coisas, não é especificamente esse armário que a gente tem dentro da biblioteca, né? Foi criado também mais especificamente uma necessidade de Blumenau, que eles têm as chaves dos armários da gastronomia, onde os alunos utilizam para fazer trocas de roupas, né, para ir para a cozinha. Então, essas chaves lá na unidade de Blumenau eram responsabilidade da logística, né? Mas como eles não têm um sistema que empresta, um sistema que possa organizar isso, acabou-se que muitas chaves se perdiam, eles tinham que fazer troca de chaves, não tinham um controle correto, né, de quem foi o último que pegou, se danificou, e aí acabou que eles tiveram um gasto muito grande para refazer todas essas chaves. E aí eles colocaram a cargo da biblioteca, né, para emprestar essas chaves para os alunos de gastronomia através do sistema da biblioteca. E ali funciona, porque tem todo o registro dentro do sistema, tem, né, usuário e senha do aluno que empresta a chave, então tem um tempo para devolver, e aí eles conseguem saber quem é o responsável daquela chave, quem foi o último que pegou.
Então, aí eles veem também que a biblioteca é um lugar que, né, que a função primordial da biblioteca é organizar, né? E aí, melhor que a biblioteca para fazer a organização de um item, né, ou de um acervo, não tem. E a forma também de oferecer, né, disponibilizar. A gente consegue, através do nosso sistema, fazer a oferta desse material. Então, isso eu acho que é um dos grandes, assim, benefícios que os itens das bibliotecas das coisas trouxeram, então, para a biblioteca. A comunidade também vê ela como né, uma instituição que consegue organizar, né, e consegue oferecer, disponibilizar, deixar a cargo da que as outras pessoas utilizem, né, da melhor forma possível, bem organizada. Eu acho que é isso aí. Então, assim, eu vejo como uma que deveria, né, que a gente deve incentivar mais bibliotecas terem também esse tipo de acervo, né? E isso é bem gratificante, tanto para a gente, biblioteca, né, quanto para os alunos também, que veem a utilidade, veem as suas necessidades, né, do que eles precisam, às vezes calculadora, né, para auxiliar nos seus estudos, o guarda-chuva, o carregador, né, então aí tem vários itens também que em outras bibliotecas, cada unidade tem as suas necessidades, né, e aí eles vão implementando, então, esses objetos para empréstimo. Então é isso, né, eu acho que eu falei aí um pouquinho, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar depois, e aí temos os especialistas, então, que vão falar aí da nossa, do nosso destaque aí, que é a aromateca, né? Só para finalizar a nossa fala, como colocou a nossa colega ali no chat, né, é inovação. A Biblioteca das Coisas, ela é inovação. Quando a gente pensa, né, em inovação, vem a Biblioteca das Coisas na nossa cabeça, porque é um dos princípios, né, orientadores das nossas ações, né? A inovação, ela é entendida como um processo para melhorar ou para criar alguma coisa diferente que agregue valor à instituição e à comunidade também, né? E também possibilitando o avanço do conhecimento, né? A partir da promoção de um ambiente que estimule, né, os indivíduos, né, de agir de uma forma mais criativa. E na biblioteca, nós estamos sempre nos desafiando a repensar, né, repensar as nossas ações, observando as tendências, nos adaptando aos novos tempos, né, às mudanças, e não somente no que se refere à técnica, mas também atendendo, né, dessa forma, diversas necessidades dos interagentes da comunidade acadêmica, né. Também, além da infraestrutura, né, disponibilizando recursos inovadores, né. E dentro da Biblioteca das Coisas, a gente vai destacar hoje, no nosso encontro de hoje, né, a aromateca, né? A aromateca de temperos e óleos essenciais. Como diz o Marcelo Cavaglieri, o nosso coordenador da rede de bibliotecas, né? Foi ele que implantou esse serviço na rede. E a iniciativa, né, de criar uma aromateca de óleos essenciais e temperos partiu da necessidade de ter um acervo que pudesse auxiliar na prática profissional dos alunos, né? E dessa forma, os alunos poderiam, então, ter acesso direto, né, ao que eles estudam nos livros, ao que eles socializam com os professores, né? Sentindo a fonte de informação, né, de forma concreta, né? E como destaque de hoje, né, vão ser os nossos dois professores, né, que a gente trouxe para falar um pouco mais sobre essa inovação dentro da Biblioteca das Coisas na rede de bibliotecas Senac Santa Catarina. Obrigada, Aline Salete. Vamos dar continuidade, então, com a professora Rosângela, falando sobre óleos essenciais. Boa noite. Infelizmente, a minha câmera não está funcionando, mas espero que a minha fala não seja prejudicada, tá bom? Prazer estar com vocês aqui na mesa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, fico muito feliz de saber desse projeto da Aromateca dentro do Senac
Os óleos essenciais são uma verdadeira biblioteca viva, se assim podemos dizer, né? E é uma área que conversa, a aromaterapia conversa com várias outras áreas, né? Com a área da saúde, com a área do bem-estar, com a gastronomia, com a própria botânica, enfim, né? Então, cada vez mais a aromaterapia e os óleos essenciais se tornam conhecidos no mundo. E junto com isso, nós como profissionais especialistas na área, temos a missão de levar não só o conhecimento sobre as propriedades e os usos dos óleos essenciais, mas com todas as precauções que a gente precisa ter com o uso dos óleos essenciais, por conta, né, de toda carga molecular e bioquímica que os óleos essenciais carregam, né? Então, o que é importante, primeiramente, a gente entender é que os óleos essenciais são extraídos de plantas, então é diferente de essências sintéticas. Óleos essenciais são extraídos de folhas, de caules, da casca de frutos, de raízes. E aí, a partir dos estudos que são feitos dos componentes químicos dessas plantas, pode-se observar como eles poderão ser utilizados, né? E a gente tem, mediante o uso dos óleos essenciais, várias áreas que podem ser utilizados, por exemplo, na gastronomia, que vai ser falado mais, pode ser dentro da medicina, e a aromaterapia em si, então, é uma forma de atuação profissional, aonde os óleos essenciais são utilizados com fins terapêuticos. E então, os óleos essenciais, eles têm o potencial de nos auxiliar tanto na saúde física, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual. Eles trabalham também muito forte a parte energética, essa parte da psique, da energética, nós chamamos mais voltado para a psicoaromaterapia, e nos traz muitos benefícios no dia a dia, como, por exemplo, auxilia numa gripe, numa dor de garganta, pode estar auxiliando numa dermatite, nas questões de concentração, de relaxamento, dormir melhor. Então, é realmente um mundo muito especial, assim, onde a gente tem muitas possibilidades de ajudar as pessoas. E aqui um ponto bem importante para a gente entender é sobre que existe a aromaterapia de casualidade, que é essa aromaterapia que a gente ouve falar, usa um óleo de lavanda para relaxar, vai dormir melhor. E existe a aromaterapia clínica, que é quando a gente faz um tratamento, e aí é onde a gente tem estudos científicos, enfim, vou fazer esse tratamento durante 20 dias, 30 dias, 60 dias. Então, esse tipo de aromaterapia clínica, quando é um tratamento, uma coisa é você não estar dormindo uma noite ou 2 noites esporadicamente, outra questão é a pessoa ter um caso crônico de insônia. Então, aí a gente precisa investigar mais. Um outro ponto bem importante dentro da aromaterapia é que nem sempre um óleo essencial que é bom e indicado para uma pessoa, ele vai ser bom e indicado para outra. E, então, é um cuidado especial que nós devemos ter. E também, os óleos essenciais, não é qualquer óleo que pode ser utilizado para qualquer pessoa em qualquer situação. Como, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta. É um óleo que tem um aroma super refrescante, que abre nossas vias respiratórias, que traz concentração, ajuda a ativar a nossa mente. Ele não pode ser utilizado por pessoas com epilepsia, com pressão alta, não é indicado para uso noturno, pois ele ativa muito a mente, não é indicado para crianças, então a gente precisa ter um cuidado especial e conhecimento para estar utilizando esses óleos essenciais. Uma lavanda francesa, por exemplo, que ele é um óleo bem relaxante, de um modo geral, a gente não utiliza ele durante o dia, salvo se a pessoa não tem uma tendência
se a pessoa é extremamente agitada. Agora, se a pessoa já for uma pessoa, ela pode ser ansiosa, mas às vezes ela é calma, então, ou tem pressão baixa, pressão arterial baixa. Então, é um óleo que pode dar sonolência durante o dia. Então, a gente precisa ter um entendimento mais aprofundado para poder ser utilizado. E então existem várias formas de uso dos óleos essenciais, e principalmente mais conhecido e mais fácil de utilização é de uso inalatório. Então pode ser utilizado num difusor de aromas, num aroma stick, que é um inalador pessoal, num colar aromático, que é uma forma super legal de ser utilizada. E não precisa utilizar muito tempo por dia, são 2, 3 momentos de algumas respirações. Então, uma grande vantagem também do uso dos óleos essenciais é que vai ativar o nosso sistema respiratório. Então, para uso no meio acadêmico, eu trouxe algumas ideias aqui, que seria o uso de um óleo essencial, por exemplo, de limão siciliano, que ele é um óleo que traz uma certa neutralidade em relação ao excesso ou estar muito embaixo. Então, é um óleo que traz por equilíbrio, ativamente, nos dá energia extra para ativar as nossas necessidades. A lavanda francesa é um bom óleo essencial para quem aí às vezes precisa de um momento de mais relax durante o dia, ou estudou até muito tarde e tem dificuldade de fazer aquela passagem do excesso para a hora do descanso. Então pode fazer uma inalação antes de dormir, aplicando óleo essencial, por exemplo, num algodão. Um outro óleo que é bem falado para estudantes também é o alecrim. A gente pode falar do quimiotipo cineol. Então, ele faz esse movimento de melhorar a nossa concentração, de estimular a nossa circulação sanguínea também, de trazer a gente para o movimento de querer fazer as coisas. Um outro óleo, só que o alecrim não pode ser utilizado também para quem tem pressão alta, né, pressão arterial alta, então temos que ter alguns cuidados. E tem um outro óleo que é muito especial também, que é a laranja doce. É um óleo que também traz para o equilíbrio, ela dá uma alegria, uma sensação assim de que a gente está no caminho certo, ele vai ajudando a ativar a nossa luz interna. E uma coisa bem importante também da aromaterapia é a questão da segurança em relação ao uso puro dos óleos essenciais na pele. Então, a gente não indica o uso puro, salvo algumas exceções e alguns casos específicos. Existem óleos essenciais que têm um potencial dermoagressivo, como é o limão siciliano ou até a laranja doce muito menos, mas um limão siciliano, se você aplicar na pele e for no sol, ele vai acabar interagindo ali com a pele, dando fotossensibilidade, pode queimar a pele, né, fazer bolhas, criar lesões na pele. Existem óleos essenciais também com potencial dermoagressivo, como uma canela ou um cravo, que pode criar uma lesão na pele, bolhas também. Então, assim, precisamos ter realmente um cuidado no uso, né, disso. E também penso que é uma preocupação das aromatecas para que haja, de repente, eu não conheço, né, quero ter a oportunidade de conhecer a aromateca de vocês, e ter, de repente, uma cartilha em relação ao que as contraindicações, as indicações, quanto que pode usar, não pode, especificamente de cada óleo, para que seja utilizado de forma correta e que não cause nenhum tipo de situação. Pelo que eu entendi, são utilizados por profissionais ainda dentro da aromatécnica, né? E que possivelmente não tem esse tipo de situação, mas que se talvez alguma aromateca esteja disponível para os alunos, precisa realmente estar cuidando para que os alunos não utilizem
puro na pele, e também a gente precisa ter um cuidado extra também quando for cheirar no frasco, que o óleo pode ser contaminado, né, com o contato com o nariz, então a gente precisa desenvolver realmente como precisamos cuidar dos livros, cuidar, né, de todas as coisas da biblioteca das coisas, os óleos essenciais também exigem esse cuidado especial, ok? Deixa eu ver se tem pergunta, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta. Só eu queria fazer uma colocação ali, Rosângela, né? Só como o Marcelo colocou ali no chat também, que do lado das aromatecas que a gente, né, dos óleos essenciais que a gente oferece nas bibliotecas, vem junto um manual técnico, né? Que a gente sempre deixa do lado ali, né? Que sempre a gente orienta os alunos, quer saber qual é a função desse óleo, tem ali o manual técnico, então para que os alunos também possam consultar, né? Para que serve aquele óleo, como é que ele é utilizado. Então sempre vem junto também o manual técnico, né? Que é a empresa que disponibilizou para a gente os óleos essenciais também manda junto com os óleos. Perfeito. Uhum. Tô vendo aqui, tem algum modo que seja mais rápido o efeito aromático, tópico? Então, o que acontece? Vai depender da situação. Por exemplo, se a gente for tratar uma micose, o uso tópico vai ser muito mais efetivo. Cheirando, você pode até estar estimulando o sistema imunológico, mas não vai excluir aquela micose. Quando a gente vai falar de psicoaromaterapia, de efeitos psicoemocionais, a via mais indicada de uso é a inalatória. Então, realmente, a gente tem um potencial muito especial dentro da inalação, porque nós temos o nosso sistema olfativo, ele faz uma leitura dessas moléculas, nós temos um sistema de chave e fechadura, de recepção, que emite sinapses para o nosso sistema límbico, e ali o nosso sistema límbico vai entender em que área ele pode estar atuando e nos ajudando aí a harmonizar a área que precisamos estar harmonizando. Tem mais alguma colocação? Boa noite, posso perguntar? Pode. Eu sou Rosiane e a minha pergunta é para você, Salete. Assim que elas foram criadas, tanto a Aromateca, né, da Faculdade Senac, que é de temperos, quanto a do Saúde e Beleza, que é de óleos, elas não tinham esse princípio, assim, de fazer parte, né, de ser inserida na biblioteca das coisas. Então, eu só gostaria de saber por que, né, qual o objetivo e por que as aromatecas agora estão inseridas nas bibliotecas das coisas. Oi? Salete, teu áudio está fechado. Oi? Oi, agora estão me ouvindo? Sim, Salete, agora sim. Oi, Rose, tudo bem? Então, assim, quando foram criados, como eu falei lá a Aromateca, lá em 2015, 2016, a gente não utilizava o termo Biblioteca das Coisas, né? E aí, a partir de então, que a gente começou a utilizar em 2017, a gente foi ver que o que a gente chama de Biblioteca das Coisas são os itens não bibliográficos, né? Que entram como objetos. E aí, os temperos e os aromas, eles entram nessa categoria de Biblioteca das Coisas. E aí, a partir de então, né, eles fazem parte, então, dessa Biblioteca das Coisas. Eu não sei se eu te respondi bem ou se era isso que tu queria saber. Mais ou menos, porque no meu ponto de vista, parece que inserir as aromatecas dentro das bibliotecas das coisas, parece que minimiza um pouco o acervo, assim. É o meu ponto de vista, tá? É só uma fala, assim. A importância informacional da aromateca, ela é grande, né? Ela não seria comparada a um guarda-chuva, né? Mas por ser objeto, por ser alguma coisa, né, palpável que a gente possa, que é diferente porque a informação do item não está no aroma, né? Está no manual técnico e que assim é um item bibliográfico, né? Então ela só está fazendo parte da biblioteca das coisas, mas não tentando minimizar, né? Nem comparar ela com um item guarda-chuva, por exemplo, né?
mas entra dentro desse objeto que é não bibliográfico. Eu acho que é isso que é o diferencial, né? Mas não tentando minimizar. Até porque a gente está falando da Biblioteca das Coisas agora, da intensidade e da importância que ela está tendo dentro da biblioteca, né? E aí a Aromateca vem para afirmar isso, né? Que ela também tem uma função ali, né? De trabalhar no processo de ensino-aprendizagem, aliando a prática, né, a prática, que é esse pegar, o tocar, né? Com a teoria lá dos aromas, de sentir o cheiro, de, né, ter esse sentido. Então, eu acho assim que quando ela está dentro da Biblioteca das Coisas e mostrando essa importância que a Biblioteca das Coisas traz para o acervo da biblioteca, eu acho que né, eu penso que a gente está engrandecendo, então, né, esse acervo também. Ok, Salete, eu continuo não concordando assim, com essa inserção, mas você me respondeu a pergunta. Obrigada, tá? Nada. Rose, só complementando, né? Eu acho que o termo em si, Biblioteca das Coisas, ele vem sendo cada vez mais utilizado em diversas bibliotecas do mundo, né? Então, eu acho, na minha visão também, eu concordo com a Salete que enaltece ainda mais os aromas, porque fazem parte de um acervo bibliográfico que vem crescendo cada vez mais, e eu acho que é a tendência de inovação, de tecnologia que a gente vem inserindo dentro da Biblioteca das Coisas, né? Então, acho que é a tendência, e eu espero que várias outras bibliotecas copiem isso, porque como eu coloquei ali dentro do acervo, dentro do chat, grande parte do acervo das nossas bibliotecas das coisas, eles foram adquiridos de forma totalmente gratuita. Então, às vezes aquela desculpa que a gente tem em várias bibliotecas, não posso criar isso, não posso criar aquilo, inclusive a de Temperos, que foi criada, né, junto com você, com o Jorge, o próprio Felipe aqui, foi feito por meio de uma parceria, a Aromateca de Óleos Essenciais foi feito por meio de parcerias. Então, acho bem importante isso, destacar isso, que tomara que a gente tenha várias outras bibliotecas, inclusive a própria UFSC, que já implantou a Biblioteca das Coisas, eu acho que isso, o termo Biblioteca das Coisas enaltece ainda mais o acervo que a gente tem, né? Mas eu tenho uma pergunta aí também para a nossa querida Rosângela, né? Quando foi implantada a biblioteca e a biblioteca de a Aromateca de Óleos Essenciais, muitas pessoas perguntavam, gente, eu posso colocar uma gotinha na camisa, porque tem vários estímulos, né? Os óleos, os aromas, enfim, né? E bem importante essas duas vertentes que você destacou, Rosângela, ali, dos aromas, né? Mas é possível colocar uma gotinha na gola da camisa? Isso faz sentido? É válido? É possível? Enfim, gostaria de saber um pouquinho de você também, Rosângela, como especialista da área, por gentileza. Sim, eu digo, né? Poder a gente pode tudo, né? Agora dever é um outro caminho, né? Mas o que é importante aqui perceber? A gente tem um viés assim que está acontecendo muito, que é uma popularização dos óleos essenciais e, ao mesmo tempo, talvez um pouco até de banalização, não necessariamente relacionado a colocar o óleo essencial na blusa, mas usar o óleo essencial para tudo. Acorda, coloca uma gota de óleo essencial na água, não sei se vocês já viram isso, e dá 2 passos, cheira não sei o que, vai almoçar, boi mais não sei o que, né? Então, a gente, como profissional, né, pede, assim, primeiramente que as pessoas, quando vai seguir alguém na rede, se certifique que são profissionais da área e não simplesmente vendedores de óleos essenciais, né? Assim, só para a gente poder dar um parâmetro assim, de conhecimento, porque existe aromaterapia científica e existe uma aromaterapia que cada um vai inventando, vai querendo melhorar alguma coisa, inventar alguma coisa em cima daquilo, né? Então, assim, até um tempo atrás se falava desse tipo de forma de uso, onde a gente utilizava bastante tempo. Então, até quando eu dava meus primeiros cursos de aromaterapia, a gente falava assim, usa o colar aromático o dia inteiro, né?
E à medida que a aromaterapia e o sistema do olfato foram se desenvolvendo, entendendo um pouco melhor, porque assim, o entendimento do olfato em si, ele foi um dos últimos sistemas orgânicos a serem reconhecidos e entendidos, e ainda tem algumas nuances que não se sabe exatamente como funciona. Mas que o sistema olfativo, ele tem o potencial de estar ativando durante cerca de 25 minutos. Depois a gente já começa a ter uma dessensibilização do sistema olfativo, e aquele aroma pode começar a dar alguma alergia, Por quê? Porque o olfato ele precisa ficar livre para a gente sentir outros cheiros. O nosso olfato ele faz parte do nosso sistema de defesa. Então, a gente não... Até o excesso de uso, entrando em outra área, mas o excesso de uso de produtos com cheiro no nosso dia a dia vai desensibilizando o nosso olfato. E a gente vai deixando de estar com o nosso sistema límbico mais harmonizado para o nosso dia a dia. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado, assim, dentro da aromaterapia clínica, o melhor é fazer inalações, né? Utilizar os pranayamas, né? Ciclos de respiração, faz 4, 5 ciclos de inspiração durante o dia. Quando a gente vai trabalhar, vou fazer uma indicação clínica, ele vai mais por esse caminho. Usar um roll-on, né? Um óleo para passar no pulso e fazer algumas inspirações por dia. É bem polêmico o uso dos óleos essenciais na máscara, né? Então, um dia põe na máscara, outro tira da máscara. O que eu não indico? Quiser usar uns 15 minutinhos na máscara, né? E depois troca, deixa ali um pouquinho de lado. Mas usar o dia inteiro aquilo ali, a gente não tá sendo amoroso com o nosso sistema olfatório. Perfeito, obrigado, Rosângela. Grata também pela pergunta. Mais alguma colocação para a professora Rosângela? Tem aqui uma pergunta, né? Tem restrição de tempo de uso? Se você usa... isso aí já entra, assim, tem restrições sim, né? Existem recomendações específicas, vai depender do óleo essencial, depende da situação. Então, assim, é bem delicado. Só o nosso curso básico de entendimento de aromaterapia, ele tem 12 horas, né? Então, assim, realmente ele tem sim, a gente precisa utilizar com cautela, com segurança. A gente muda o óleo essencial de tempos em tempos para mudar, né? A pessoa não recebeu um excesso daquele princípio ativo. Então, obrigada, professora, por enquanto. Ok. Vão pensando mais algumas questões, e enquanto a gente dá continuidade com o professor Felipe, que vai focar nos temperos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite aí que foi me feito. É muito bom poder aqui estar falando da Aromateca. Eu sou até um pouco suspeito para falar, eu sou apaixonado pela Aromateca. Eu fui professor durante 7 anos ali na unidade de Florianópolis, onde foi feita a Aromateca. Ajudei na parte técnica de catalogação. Então, eu vi todo esse processo, né, de nascimento aí dessa parceria que foi feita. E eu sou, né, muito adepto ao uso da Aromateca como profissional de cozinha. Então, eu quero trazer aqui alguns elementos que eu acho que vão ajudar vocês a entender um pouquinho de como se usa a Aromateca, qual é a importância da Aromateca para a formação de um profissional. Que inovação é essa que a gente está falando quando a gente fala da aromateca de temperos, né? Desculpa até se eu falar só aromateca, mas é que eu estou mais familiarizado com a aromateca de temperos, então às vezes eu chamo só de aromateca, mas estou falando aqui especificamente da de temperos, né? Mais voltados à parte ali de cozinha, do profissional de cozinha.
Só que antes até de começar a explicar a importância e o uso, a aplicabilidade, né, que nós temos, toda essa vasta formas de usos da aromateca para o profissional de cozinha e a importância dessa ferramenta na formação desse profissional, eu tenho que falar só um pouquinho sobre as atribuições de um profissional de cozinha e um pouquinho só do olfato voltado para a gastronomia, para os cursos de cozinha. E eu pretendo ser breve, né? Eu acredito que a Rosângela já trouxe muitos fatores muito importantes sobre o olfato, né? Algumas coisas eu até vou resgatar aqui na minha fala, mas não pretendo me delongar muito, mas é que eu me empolgo bastante, às vezes acabo falando bastante aqui sobre os assuntos que a gente gosta bastante, como a aromateca. Bom, o primeiro momento que a gente precisa entender, pessoal, né, é um pouquinho sobre essas atribuições do profissional de cozinha. O que é importante para um profissional de cozinha, né, para a gente entender essa ponte aí, esse recorte do porquê que, então, a aromateca vai ajudar o aluno ali durante a sua formação profissional. Nesse primeiro momento, eu posso dizer para vocês que o profissional de cozinha ele precisa saber uma série de coisas, né? Então, às vezes, não só saber, mas também dominar técnicas, né? Desenvolver habilidades específicas. Entre essas duas coisas, entre conhecimentos e habilidades, nós temos o conhecimento sobre os insumos, sobre os ingredientes, que isso vai além de saber cortar o ingrediente, mas saber informações sobre ele, saber variações, né? Suas variações, seus tipos de maçã, tipos de sementes, né? Temos as pimentas, quais pimentas nós temos, como é que se usa, qual é a aplicabilidade delas. O cozinheiro, né, o profissional de cozinha, como preferirem, ele também precisa desenvolver habilidades com a faca, ele precisa saber cortar bem seus ingredientes, ele precisa ter habilidade ali na hora de cozinhar, de saltear, de frigir, fritar, aplicar as técnicas de cozimento, nas técnicas de cocção, como nós chamamos. Ele também precisa também dominar equipamentos, utensílios, o seu ambiente de cozinha. Da mesma forma, quando a gente fala que o médico precisa estudar o ser humano, o corpo humano, biologia, né, fisionomia, anatomia, o cozinheiro, o profissional de cozinha, ele precisa estudar sim o seu alimento. E algumas coisas, elas não são apenas informações passadas, né, como talvez em alguns cursos a gente tem questões mais teóricas, onde você memoriza, onde você aprende, você entende uma lógica e você leva esse conhecimento com você, né, durante toda a vida, durante toda a formação profissional, caminhada profissional. O cozinheiro, ele depende não só dos conhecimentos, mas também de habilidades. E essas habilidades, elas precisam estar sendo instigadas, elas precisam estar sendo praticadas, do contrário, o cozinheiro ele vai atrofiando, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente entender a importância que a aromateca vai ter lá na frente na formação desse profissional como um fator inovador e por que ele vai se tornar, então, um grande diferencial na vida desse profissional. Uma vez agora que a gente sabe um pouquinho, né, desse cozinheiro, que ele precisa saber essas habilidades, ele também precisa ter grande conhecimento sobre o alimento, como já foi dito agora anteriormente. O próximo passo a entender isso é saber a importância do olfato na vida do cozinheiro. O olfato, ele é um dos sentidos e o cozinheiro, às vezes, diferente do que muita gente pensa, nós utilizamos os 5 sentidos o tempo inteiro na cozinha. Até como consumidor, nós utilizamos os 5 sentidos. A gente, às vezes, só não presta muita atenção. E o olfato, ele é extremamente importante, porque, primeiro, ele está intrinsecamente ligado à questão do paladar. Outros fatores que eu posso citar aqui, também já foram citados pela Rosângela, é um mecanismo de defesa. Então, você sabe, às vezes, se um alimento está estragado, se não está estragado. Então, essa habilidade olfativa, ela é sim uma habilidade. Ela não é um conhecimento que pode ser passado com uma apostila. Ela não pode ser ensinada verbalmente ou de maneira mais empírica. Então, nós precisamos, como profissionais de cozinha, estar sendo sempre praticando, exercitando. Da mesma forma como o cozinheiro precisa exercitar a habilidade com a faca e cortar diariamente, e treinar de novo, de novo, de novo, nós precisamos também estimular os nossos sentidos. Então, o olfato, o paladar são 2 dos principais e mais importantes sentidos que a gente utiliza tanto como consumidor, tanto quanto o profissional de cozinha. O que nós podemos falar, por exemplo, sobre o olfato é que, diferente do paladar, que apenas existem 5 tipos de sabores, e todos os sabores que nós sentimos é uma combinação entre elas, o paladar nós temos inúmeros, né? Praticamente infinitas as combinações. Acredita-se que um ser humano adulto médio pode sentir de 2.000 identificar, né, de 2.000 a 4.000 aromas diferentes, e a química do aroma, desse sentido, ela ocorre dentro da cabeça. E existe uma coisa muito importante para o profissional de cozinha, que é o que nós chamamos de memória sensorial. O que é memória sensorial? Toda vez que você prova algo novo, o teu cérebro ele vai fazendo conexões, vai fazendo sinapses, e ele vai tentar identificar esse sabor, esse aroma, de alguma forma. E, normalmente, ele vai remeter a algum sabor ou aroma que nós já conhecemos.
E para um profissional de cozinha, isso é extremamente importante. O profissional de cozinha pode estar provando um tempero exótico pela primeira vez. No momento que ele sente o aroma pela primeira vez deste aroma exótico, imediatamente ele já sabe como aplicar aquele tempero. Apenas uma leve fragrância do aroma, ele já pensa, isso aqui ficaria muito bom com peixe. Ah, não, isso aqui eu utilizaria num guisado de fazão, ou num guisado de coelho, uma carne mais exótica, enfim. Mesmo que ele nunca tenha usado esse tempero e que ele esteja sentindo o cheiro pela primeira vez. Tudo isso porque ele já tem esse exercício de sentir o aroma, de sentir as camadas que o aroma possui, diferente de um consumidor médio, que às vezes a gente sente o cheiro, eu gosto desse tempero, não gosto desse tempero. O cozinheiro, ele vai praticando um pouco mais, ele vai tirando as camadas, né? Às vezes, numa segunda provada desse tempero, ele pode sentir, mas isso aqui eu também acho que eu conseguiria utilizar numa sobremesa com coco. Ele nunca usou essa receita com coco, mas ele sabe que dessa forma é possível justamente por causa da memória sensorial que faz essa conexão por ele. E é muito importante que o cozinheiro, ele não só tenha habilidade treinada, que como ele também tenha uma vasta opção de temperos que ele já provou, de sabores que ele já provou, de combinações diferentes, porque isso vai criando uma memória sensorial mais forte, mais robusta, e vai diferenciar ele lá na frente como um profissional. Então, esses detalhes aqui que eu estou trazendo para vocês, pessoal, é bastante importante para a gente entender um pouquinho quando eu for falar da aromateca um pouco mais aqui para frente. Então, se a gente já falou um pouquinho de memória sensorial, de como se constrói, da importância do olfato, né, que o olfato já tem uma possibilidade muito maior do que o paladar, inclusive sem o olfato, né, o meu paladar ele é completamente prejudicado, então isso vai tornar o nosso profissional muito mais apurado se ele souber exercitar isso. Nós temos que falar um pouquinho sobre a diferença de profissionais, né? Um profissional que tem uma habilidade um pouco mais apurada, do profissional que não tem uma habilidade tão apurada, e o que isso traz no nosso mercado de trabalho. Pois bem, se nós temos um profissional que tem uma vasta memória sensorial, que já provou uma infinidade de temperos diferentes, nós podemos dizer que seria como um pintor que em sua aquarela possui muito mais cores do que um outro pintor que às vezes não tem memória sensorial apurada. Nós sabemos que depende da habilidade do pintor em fazer uma obra, né? A gente sabe que não é só a quantidade de cores que ele vai ter na sua aquarela que vai definir o final da sua obra, mas sabemos também que é inegável a vantagem que um profissional teria nesse momento de ter muito mais cores, para explorar muito mais cores, para tentar, né, aplicar sobre a tela, e então conseguir um resultado mais colorido, diferente, né, com mais camadas. Para vocês terem uma ideia, né, às vezes eu falo essas coisas, as pessoas às vezes ficam um pouco impressionadas, mas que é extremamente comum no ramo da cozinha. Aconteceu, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, foi enquanto eu ainda era professor, né, na unidade de Florianópolis, e os alunos pediram para eu provar um molho de tomate. E eu me aproximei, senti o cheiro do molho de tomate e falei, falta sal. E os alunos riram, né? Mas professor, tu nem provou, tu nem colocou na boca, como é que você vai dizer que falta sal? Porque eu tenho, né, essa memória sensorial forte e eu sei o cheiro que tem de um molho de tomate com sal e sem sal. E aí eu provoquei os alunos, né? Eu falei, vocês estão falando de mim, mas sente o cheiro de como está o molho agora, né? E depois colocaram o sal, eles viram realmente que faltava sal, então eles depois me deram essa razão. Algumas pessoas, né, ficam um pouco impressionadas, mas na verdade é uma habilidade muito comum num profissional de cozinha saber distinguir se um alimento tem sal ou não, somente pelo aroma, sem necessidade de estar provando, né? Isso é importante, por exemplo, se formos trazer aqui numa finalização de prato. Se estou trabalhando com carne, eu não vou cortar a carne que eu vou estar servindo para o meu cliente depois de montar um prato. Então, antes de ir ao prato para a finalização, eu tenho que ter plena ciência do que eu estou mandando para o meu cliente. Então, esse meu olfato apurado, meu paladar apurado, que eu treinei, que eu passei anos desenvolvendo, treinando, instigando, sentindo as camadas de aromas, camadas de sabor na composição de um prato, ela vai me distinguir definitivamente de um profissional que não treina o paladar ou que não conhece variedade de temperos. E aí, agora que eu estou falando para vocês, eu acho que você já começa a pegar um pouquinho aonde eu quero chegar com essa diferenciação, né, do paladar, de treinar essa habilidade, de estar treinando essas características. Valeu, Marcelo, estou olhando aqui o chat. Gente, depois fique à vontade para colocar pergunta, depois eu vou voltar aqui no chat, tá, gente? E a gente vai resgatando as perguntas. Fique bem à vontade para estar colocando as suas perguntas aqui. Então, pessoal, quando a gente tem uma aromateca, nós temos uma ferramenta preciosíssima, então, para a gente estar trabalhando essas habilidades do aluno que recém chegou na escola, que está aprendendo.
Eu posso citar vários exemplos que trarei isso como diferencial. Eu vou começar com um deles. A primeira delas é uma fala que foi, acho que está fresquinha aí para vocês, que foi a fala do manual, né, das aromas essenciais, dos óleos essenciais. E na aromateca de temperos, nós temos algo semelhante. Nós temos o cadastro dos temperos. Então, além de você ir lá, abrir o tempero, sentir o cheiro, você pode pesquisar sobre ele. Está tudo devidamente catalogado lá no Pérgamo. Então, a primeira coisa que você pode fazer é saber, olha, que tempero é isso? Eu não conheço. É um pó colorido. Mas esse pó é uma erva desidratada ou, quem sabe, é uma mistura? Nós temos aqui, por exemplo, o curry indiano. Eu acredito que todos vocês já devem ter visto em algum momento, né, o curry indiano, aquele temperinho amarelinho, né? Ele não é uma erva que é desidratada ou um tubérculo que é desidratado e moído. Ele é um conjunto de pelo menos 8, 9 temperos diferentes. Mas quais temperos são esses? Está lá escrito. Então, já acontece esse momento de pesquisa, para no momento em que eu for adquirir o tempero para mim, eu posso ir na biblioteca, na aromateca, e posso verificar os temperos que estão ali. Classicamente, eu já encontrei, a título de exemplo, um curry indiano, por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês, de apenas 2 temperos, 2 únicos temperos, num potinho que estava lá na lista de ingredientes. Bom, eu não preciso nem ter o trabalho de cheirar esse tempero para saber que ele é completamente diferente do que deveria ser o curry original, que é o curry que nós temos na nossa aromateca. Então, este é o primeiro momento que a gente consegue extrair informações e utilizar a aromateca ao nosso favor como um elemento pedagógico, de você estar trazendo para o aluno o tempero, o curry, e dizer assim, ó, que temperos você sente aqui? Que cheiros, aromas você sente? E depois você pode trazer às vezes um tempero de segunda categoria para eles terem essa quebra de diferença, né? Poxa, ó, esse curry só tem 2 temperos. Olha, você não consegue sentir cheiro de mais nada além do açafrão da terra, por exemplo. Então, com essa diferenciação, com esse exercício de trazendo para o aluno, para ele começar a desenvolver o paladar e o olfato acima do que um consumidor médio, né, a gente fala consumidor médio aqui, falando da pessoa que está ali comendo no dia a dia, né, como cliente de restaurante, como uma pessoa que come em casa, enfim, mas que não profissional da cozinha, né? Talvez até um profissional da área aí da saúde, dos óleos essenciais, também já tem um pouco desse olfato um pouco mais apurado, né? Eu vi ali mais cedo a Salete falando que gosta do limão siciliano, e eu falei, nossa, eu também adoro limão siciliano, mas eu já estou trazendo para a minha área, né? Já estou aqui trazendo um pouco para a gastronomia, que também, né, nós podemos utilizar as raspas do limão e outros temperos. Outra coisa que nós podemos falar aqui, pessoal, de ferramenta para o aluno que nós podemos estar utilizando aqui, sem dúvida nenhuma, é a questão de você trabalhar com temperos que são mais exóticos. Eu posso citar aqui um tempero que da minha lista era um dos favoritos, que tinha na aromateca, né? Tem na aromateca ali da unidade de Florianópolis, que é a folha de limão cafir. Quantos de vocês já tiveram o prazer ou a oportunidade de provar, né, esse tempero de folha de limão cafir? Que é um limão que ele é muito específico, né? É uma fruta que é comum lá na Indonésia, Tailândia, país de Laos. Então, ele é muito exótico de se conseguir. Nós temos a folha de limão cafir para sentir o aroma maravilhoso ali na aromateca. E mesmo desde a primeira vez que eu provei essa folha de limão, eu saberia exatamente como utilizar ele, justamente por causa desse meu exercício, de estar sentindo aromas, de formar a minha memória sensorial, de provar alimentos diferentes. Então, isso é uma oportunidade única para o aluno. No ensino tradicional, ou pelo menos das profissões que são um tanto quanto teóricas, mais de passar conhecimento e menos de habilidades práticas, nós temos a possibilidade do aluno ter a sua apostila, seu material didático, seu livro, né, que você vai na biblioteca, pega o livro, leva para casa e estuda em casa. Mas algumas coisas exigem habilidade, exigem treino. E nem tudo você pode levar para casa, né, enquanto um profissional de cozinha. Se você quer exercitar, por exemplo, a sua habilidade de faca, você vai precisar comprar insumos, né, ter insumos na sua casa, então continuar suas atividades em casa, ou, enfim, fora do horário de atividade de sala de aula. E quando nós precisamos treinar um pouquinho o nosso paladar e o nosso aroma, você também teria, né, em tese, de ter ingredientes em casa, e preparar ingredientes em casa, e provar, e cheirar, e tudo isso o profissional de cozinha pode fazer. Mas agora tem uma outra oportunidade, né, uma oportunidade adicional, que é ir na aromateca e fazer estudos fora de sala de aula e continuar exercitando essa habilidade. Então, isso é muito importante, porque
senão o aluno ele teria que arcar um custo de um tempero exótico, por exemplo. Ele teria que comprar um tempero exótico, né? Ele teria que arcar com esse custo. E a Aromateca está disponibilizando tudo isso de forma que o aluno pode ir lá e explorar todo um mundo de aromas diferentes, né? Um mundo de sensações diferentes. E como eu disse, ele pode ir lá todo dia exercitar um pouquinho, todo dia sentir as camadas de aromas, né? E além disso, o próprio catálogo que tem no Pérgamo fala como sugestões de uso. É claro que sugestões já é uma coisa um pouco mais, como é que eu posso dizer, ampla, né? Se eu posso falar, ele é mais utilizado com, por exemplo, pescados e frutos do mar. Mas a gente sabe que tem alguns pescados e frutos do mar que talvez não comportaria. E a gente sabe que tem aves que poderia também aceitar esse tempero. Então, e dar o passo além que vai dar essa capacidade para o aluno já chegar no mercado de trabalho, que ele vai estar utilizando as suas habilidades de formas muito diferentes. Porque a gente costuma dizer, né, que é muito comum usar só os 3 temperos que a gente usa, que a gente vê aí no mercado, né, que é o sal, pimenta e o alho, muitas vezes, né. Então, aqui a gente tem a possibilidade do aluno já chegar com uma bagagem mais forte, né, uma bagagem que, muitas vezes, no mercado de trabalho, o aluno levaria anos para ter conhecimento, para esbarrar ou ter contato com um ingrediente um pouco mais exótico. E é muito importante que ele saiba fazer essa relação, né? Que ele saiba não apenas ter a aromateca ali, mas ele precisa saber também o privilégio que ele tem. Porque, às vezes, quando o aluno está começando na atividade pedagógica, ele não sabe, muitas vezes, esse impacto que a aromateca à disposição dele tem, né? Então, essa é outra coisa que precisa ser trabalhada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu não pulei nem algum tópico. Falei da aromateca, perfeito. Outras coisas que a gente pode estar falando aqui. Mesmo em sala de aula, quando nós vamos passar, por exemplo, por cozinha asiática, a título de exemplo, nós temos, né, dependendo do curso, nós temos aí o curso técnico em gastronomia, agora, né, o novo curso que temos aí à disposição na unidade de Florianópolis, e você vai ter um número de dias limitado para a cozinha asiática, e alguns desses dias, o professor pode colocar ali uma receita com folha de limão kefir, por exemplo. Mas, como eu disse, às vezes você precisa de habilidade. Imagina você aprendendo uma habilidade nova, né? Imagina quanto tempo você levou para aprender a dirigir um carro. Você precisa de habilidade, você precisa sentir ali o balancinho do carro, né? Para as pessoas que dirigem, vou entender aqui um pouco da minha analogia. Então, essas habilidades, elas levam um tempo. Então, por mais que fica lá no cantinho da sua memória sensorial, durante os próximos meses, que você vai preparar alguma coisa, se você sentir o cheiro do limão kefir, essa memória ela vai ser ativada novamente. Mas quanto mais você ter contato, mais familiar vai ser para você e mais opções de receitas diferentes vão se abrir. A cada vez que você sente o cheiro, você pode ter uma ideia diferente de um produto novo que você pode trazer. Porque você precisa desse contato, você precisa estar sendo instigado. Exatamente como um músculo precisa de exercício para ele se desenvolver. Se você parar de fazer exercício, né, o seu músculo atrofia. E a mesma coisa com a nossa habilidade sensorial. E a habilidade sensorial, ela requer algumas atenções, né? Acho que a Rosângela, ela falou muito bem sobre a questão de que a gente consegue sentir um aroma por vez, né? Nós vamos sempre sentir o aroma mais forte. Então, quando nós estamos num prato, né, nós montamos alguns ingredientes, às vezes você coloca um tempero sobrepõe ao outro, e aí o outro completamente desaparece. Então, essa habilidade, ela precisa ser desenvolvida, e você não tem como explicar para um aluno, colocado uma ordem de temperos que você vai utilizar, a ordem de temperos que ele deve colocar, qual tempero, esse tempero serve só para essas carnes e mais nada. Não, é uma coisa que ela é um pouco mais empírica, mas ela não é empírica no sentido de faltar conhecimento, porque é uma habilidade a ser desenvolvida, não é algo que você pode ensinar. Por mais que eu tente ensinar para um aluno, teoricamente, como se dirigir um carro, por exemplo, ele precisa ter o contato com o pedal, com a marcha, com o volante, ele tem que sentir o quão pesado é. Então, tudo isso são habilidades que precisam estar sendo trabalhadas constantemente. Então, já falei um pouquinho aqui do profissional de cozinha, falei um pouquinho aqui da memória sensorial, que é o nosso aliado principal, né, ao estar elaborando novos pratos, ao estar provando o ponto de cozimento, provando os temperos, as camadas de temperos quando a gente vai provar o alimento. Falei um pouquinho aqui também do diferencial do profissional que tem essas habilidades mais desenvolvidas, o profissional que não tem essas habilidades tão desenvolvidas. A gente sabe que o mercado ele faz essa seleção, né, porque se você não consegue distinguir tudo exatamente o que você está sentindo no seu paladar, no seu aroma, na hora de servir um prato, então você precisa rever isto, né, antes de começar a lançar os pratos. Hoje nós temos normalmente numa hierarquia de cozinha
né? Você tem um auxiliar que ajuda a fazer a preparação para o cozinheiro faz, ele prova, mas o chefe de cozinha que prova e tem esse toque final. O que o chefe de cozinha aprendeu que o cozinheiro não aprendeu? Ele conhece várias técnicas de finalização, tudo isso ele tem. Ele também tem a responsabilidade, mas ele também tem o paladar e o olfato mais apurado. E o olfato e paladar apurado, como eu disse, não é algo que você pode ensinar através de conhecimento, mas é uma prática que requer experiência. E o chefe de cozinha possui isso. Então, se você entrar no mercado de trabalho tendo isso já muito mais apurado, você está muito mais próximo, né, de você alcançar essa experiência que o chefe muitas vezes levou anos para desenvolver, porque a sua escola, ela disponibilizou uma ferramenta que hoje ela não é comum, né? Eu lembro que quando até saiu um artigo da Aromateca, era a única aromateca aqui do sul do Brasil. Então, você vê o peso, né? Até a informação que eu tinha no momento, né? Talvez o pessoal aí do chat, né? Talvez o Marcelo, o Jorge possam estar me corrigindo se isso mudou, ou se alguma informação nesse sentido mudou. Mas isso você vê o quão novo isso é, né? Então, imagina essa possibilidade. Mas agora, se eu já falei de tudo isso, a gente precisa falar também, né? Não adianta ter essa ferramenta para o aluno e o aluno não saber que essa é uma ferramenta preciosa. E o segundo ponto, a gente precisa saber também que, além de ser uma ferramenta preciosa, ela é também o docente, né, o professor, ele tem que saber explorar e fazer instigar o aluno a estar buscando fazer novas atividades. De que forma, então, a gente pode estar fazendo isso? Eu estou lendo aqui meu tempo, espero que não esteja me passando aqui no tempo, mas o docente, né, ele tem essa responsabilidade de trazer coisas novas para a sala de aula. Então, se ele quer instigar o aluno a desenvolver essas habilidades, a então provar e sentir o ponto de cozimento, aroma, tempero e fazer isso, ele pode fazer diversas infinitas atividades com a aromateca. Ele pode fazer a visita técnica na aromateca, ele pode instigar o aluno a pesquisar sobre um determinado tempero, ele pode fazer uma análise sensorial. Análise sensorial, gente, são atividades muito comuns dentro de sala de aula. Nós fazemos muito isso também com a parte de bebidas, né? Acho que é um conhecimento um pouco mais comum, né? A questão de degustação e aromas de vinhos e outras bebidas. Inclusive, existe degustação de água, não sei se vocês sabiam disso. Sim, existe análise sensorial de água, diversos tipos de água diferentes, aromas e sabores. Então, para você ver até que nível, né, consegue chegar o nosso olfato e o nosso paladar. E, além disso, nós temos também essa análise sensorial de alimentos. Quando, no final, quando o aluno termina uma atividade, você faz, né, a questão da análise, ele finaliza um prato, o professor prova, ele dá um feedback para o aluno. Então, ali, ele já está exercitando o quê? Essa análise sensorial. E antes do professor dizer, né, o que ele achou do prato, é comum do professor perguntar para o aluno, né, o que você achou? Porque mais importante do que errar ou acertar é o aluno saber se acertou e errou e por quê. E um dos principais pontos, pessoal, onde um aluno ele erra em sala de aula, e eu não estou falando aqui num erro como algo pejorativo, pelo contrário, né, porque o erro ele faz parte do aprendizado. Quando você erra, você provoca o aluno para identificar o erro e instigá-lo a melhorar e consertar de uma próxima vez. É importante que ele verifique esse tempero, né, que ele sinta esse aroma. Beleza. Pessoal, acho que alguém está com o áudio aberto. Ok. Então, pessoal, como eu estava dizendo, um dos pontos mais comuns que o aluno erra é justamente na parte de tempero, justamente por falta de experiência. Mas o professor ele já espera por isso, ele espera que o aluno possa estar progredindo, então, conforme as atividades vão. Então, você tem toda a aromateca, que é uma excelente ferramenta, para não dizer a ferramenta perfeita para este caso específico, para então estar desenvolvendo esse paladar e o aroma. Porque você não consegue desenvolver o seu paladar sem desenvolver o seu olfato. Eu falo desenvolver o aroma, pessoal, mas eu quero dizer desenvolver o olfato, tá? Pessoal, esse era um pouquinho do que eu tinha preparado para hoje. Eu sei que eu posso estar falando aqui, mas muito tempo, mas eu só queria trazer um pouquinho dessa importância e queria trazer também aqui essa provocação, né? Um dos meus sonhos tá trazendo aí a aromateca para todas as unidades do SENAC que principalmente trabalham com cursos de cozinha, que eu acredito que tem essa maior aplicabilidade hoje. Então, fica aí o convite, principalmente as unidades aí que sabem que possuem curso de cozinha. Se quiserem saber mais, se tiver dúvidas de como aplicar a aromateca, tenho certeza aí que o Marcelo e o Jorge vamos dar todo o apoio aí possível para essas unidades. E é isso, pessoal. Não sei se vocês possuem alguma dúvida.
A Leila está trazendo aqui que com certeza dá para sentir um gosto diferente da água da torneira e da água mineral, né? É verdade. Hoje nós também temos uma água no mercado, que é a água Voss, que é a mais utilizada para drinks, justamente por causa do seu paladar e por interferimentos no sabor dos drinks, né? Então essa percepção ela vai sendo acertada com o tempo, né? Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, quero agradecer, né? Agradecer Nossa, muito interessante o tema, né? Temperos, óleos essenciais, sempre gera muito... instiga muito a gente querer saber mais, né? E então, eu vi que vocês já foram ali respondendo os questionamentos do chat. Se alguém mais tiver alguma pergunta, Marcelo, tá com a mão levantada. Oi, gente. Oi, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela tua fala, Felipe. Parabéns. Eu acho que é muito do que a gente queria mostrar, né? Tudo que a Rosângela trouxe era muito isso que a gente queria demonstrar, o tanto de benefícios que a gente tem, e eu espero que isso, né, provavelmente vai ficar disponível no YouTube do Senac também, e que sirva de inspiração toda essa tua fala e que para que outras unidades também exerçam isso, porque no final a gente está falando em ensino e aprendizagem dos alunos, numa formação de qualidade e tudo mais. E possivelmente estamos com projetos, né, Felipe, que pode ser que venham mais tecas, É verdade. aromatecas e tudo mais, então fica aí o suspense no ar para novos projetos, né, Felipe? É verdade. Então, a minha pergunta vai no sentido, Felipe, de que assim, o quanto impactou você como professor ali da Prainha, né, após a implantação da aromateca, o que isso impactou como professor e se você sentiu uma diferença no ensino e aprendizagem dos alunos e numa melhor formação pós a implantação da aromateca, porque como você falou, né, essa memória sensorial é importante e a gente sabe que tem alguns temperos que são caríssimos, que hoje estão na aromateca e que poucas pessoas, talvez muitas unidades formam e profissionais de gastronomia que às vezes o aluno não vai ter acesso a esse tempero, a esse aroma, a essa memória sensorial. Então, só um pouco desse teu relato do como mudou isso e o que impactou no aluno isso. É muito importante a sua fala, Marcela, até porque eu acho que é muito fácil, como professor, eu observar essa mudança, né? Quando você aplica atividades específicas com auxílio da aromateca, para você, né, sente esse cheiro, né? O que você diz? Ah, eu consigo sentir isso. E nós depois passamos por todo o processo com o alimento e a gente coloca o tempero, entre outros temperos, e aí você provoca o aluno, sente esse cheiro, mas sem falar que você usou aquele tempero. E aí você vê no rosto da pessoa, no semblante da pessoa, ah, você usou aquele tempero, professor. Exatamente. Então, aí ele já começa como se fosse a engatinhar nessas sensações. E no final do curso, quando nós temos um curso que é um pouco mais longo, que são os cursos que eu acho que consegue até explorar melhor justamente por causa dessa carga horária, né, mais robusta, você tinha, assim, a facilidade do que o aluno identificar alguma coisa era muito maior do que no início do curso, assim, ó, era uma habilidade gritante. Eu poderia comparar aqui um aluno que não sabe direito segurar uma faca, né, que corta meio desajeitado, com no final do curso ele está picando muito rapidamente. Da mesma forma você conseguia verificar essa mudança, né? E como você disse da questão do ingrediente, né? Assim como, por exemplo, nós temos um curso, nós ensinamos a limpar carne, por exemplo, você lá corta o filé mignon, quantas oportunidades você tem de treinar o filé mignon na sua casa? Né? É uma questão que a gente leva em consideração também, porque você não consegue praticar no filé mignon o tempo inteiro. Mas é claro que ao longo do curso você pratica algumas vezes. Agora imagina você ter o filé mignon para praticar todos os dias. É isso que a aromateca traz para a gente. Então, nós conseguimos ver claramente, né? Eu acho que é muito satisfatório como docente você olhar o aluno sentindo o cheiro e, de repente, o semblante, assim, se abre, assim, como uma conversão. Entendi, sabe? Isso é importante. Eu acho que isso é
é fundamental, e o aprendizado do aluno, com certeza, no mercado de trabalho, de você, né, você vê ele no mercado de trabalho sugerindo temperos que às vezes nem o chefe deles no mercado de trabalho conhece, mas que tempero é esse, né? E aí ele fala, não, eu conheço esse tempero, né, ele é exótico, mas eu conheço esse tempero justamente porque eu tive contato com a aromateca. Eu mesmo, enquanto professor, teve alguns temperos da aromateca que eu tive pouquíssimo contato até a aromateca, porque a aromateca ela trouxe essa disponibilidade, né? A gente sabe que alguns empórios, algumas lojas possuem esse tempero, mas possuem também uma gama enorme de temperos. E a aromateca ela me trouxe essa possibilidade, até como professor, de estar também melhorando as minhas próprias habilidades, né? Estar me instigando e indo além, que são coisas que, como docente, até então, eu não tinha tanta oportunidade nesse sentido. Espero ter respondido a sua pergunta, Marcelo. Perfeito, perfeito, Felipe. Muito obrigado. Leila, acho que tem uma pergunta da Leila. Leila, sim, na verdade, pessoas que perderam o paladar ou o olfato, elas são muito afetadas, né? Nós sabemos que tem pessoas que possuem um olfato um pouco menos apurado, né, devido a várias circunstâncias, talvez a perda do paladar e do olfato, ela pode ser do Covid ou por outros vários fatores, mas, inclusive, há estudos de pessoas que estavam justamente fazendo esse exercício, né, da aromateca, sentindo o cheiro, justamente para o cérebro voltar a fazer essas ligações da memória sensorial, né? Um dos estudos é realizado por médico, eu não vou ter o estudo aqui em mãos, infelizmente, mas eles estavam justamente fazendo este exercício, né, que a pessoa lê o tempero, ela sabe o que ela tá cheirando, para o cérebro já começar a processar o que ele vai sentir, então ele faz o processo do olfato. E esse exercício ajudou, né, no caso de pessoas que tinham uma perda de olfato um pouco mais longa do que apresentada nos sintomas, um pouco mais, não vou dizer permanente, né, mas um pouco mais longevas, vamos dizer assim, e esse exercício ele ajudou a encerrar essa condição. Então isso mostra como o exercício ele ajudou muito, né, o cérebro a fazer essa atividade. Professora Rosângela. Eu queria, gostei muito da palestra do Felipe, né? E a gente fica aqui já integrando assuntos, né, Felipe? Sim. E aqui veio assim um pensamento de quanto que a gastronomia também é curativa, né? A gente vindo desse caminho da naturologia, do entendimento também da trofoterapia, enfim, né? Eu acho que cada vez mais esses conhecimentos eles vão se encaminhando para ir além do comercial. Não sei se o Felipe concorda, assim, né? De ir para um caminho curativo para dentro das casas das pessoas, né? Da reunião, do explorar, né? A cultura, a arte, né? Até um pouco tempo atrás a preocupação era encher a barriga, digamos assim, né? Não, isso Aí é verdade. as pessoas foram evoluindo, né? E agora a gente faz um caminho de volta para casa, digamos, de degustar mais, comer menos, degustar mais, né? Se divertir mais. Rosângela, eu concordo com você, né? Hipócrates já dizia, né? Deixe que o alimento seja o seu remédio, né? A gente sabe das propriedades dos alimentos. Hoje nós temos os alimentos funcionais, nós temos as dietas específicas, dietoterapia. Hoje eu estou atuando, né? Ali na sala ao lado do Marcelo e do Jorge, trabalho como analista do eixo de turismo, hospitalidade e lazer no departamento regional do Senac, e eu atendo as unidades e demandas de unidades que fazem de curso, né? E hoje mesmo eu estava com uma nutricionista, estávamos elaborando uma unidade curricular para uma demanda de um curso em Joinville, que atualmente está com o nome de Chefe Natural, talvez o nome possa ter uma mudança, mas que ele traz muito essa questão do alimento, né, e as propriedades funcionais dele, né, para desde tratar enfermidades ou tratar condições específicas, além de trazer os benefícios através dos alimentos funcionais. E isso é muito ligado ao uso de temperos, ingredientes específicos e principalmente forma de preparar esses ingredientes. Porque às vezes, eu não sei se talvez a aromaterapia dos óleos essenciais não tenha talvez essa característica, mas que a gente tem essa preocupação na gastronomia, que às vezes nós temos um ingrediente, né, um insumo que tem essa condição de tratar alguma coisa, mas quando ele passa por um determinado processo de cozimento ou um pré-preparo errado, ele perde essas condições, né? Então, às vezes, você quer usar a maçã, mas porque você quer ali as vitaminas que estão na casca, e aí se você preparar algo sem casca, você já perde isso. Então, isso tudo, são coisas que a gente presta muita atenção,
E com certeza a gente utiliza muitos temperos para isso, né? Porque o tempero, ele, né, os temperos, não só apenas temperos, né? Nós temos sementes, nós temos uma variação de insumos diferentes na aromateca que podem ser utilizados como alimentos funcionais, dietoterápicos, e que, da forma correta, ela tem, com certeza, grandes ganhos para a saúde. Maravilhoso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se perdi alguma dúvida aqui perdida no chat. Acho que não. Então é isso, pessoal. Então, antes da fala, das considerações finais dos palestrantes, a Salete vai passar um videozinho para a gente conhecer os itens da Biblioteca das Coisas, da rede Senac. Só um pouquinho, pessoal, eu vou colocar o som. Esqueci. Então é isso, um pouquinho de cada biblioteca, o que cada biblioteca oferece, né, na Biblioteca das Coisas. Gostaria, então, de pedir para que todos abrissem as câmeras para a gente fazer uma foto e registrar essa mesa redonda de hoje, com todos os participantes.
Alguém que domina o Teams, por favor, faz um print para mim. Vamos lá, sorriso, congela. Show de bola, show de bola. Muitos prints. Então, meninas, gostariam de fazer as considerações finais? Salete, Aline? E fica o convite também, né, meninas, para que quem não conheça, a professora Rosângela também, que venham até algumas unidades. Não são todas as unidades do SENAC que a gente tem, mas que venham, né, antes que a gente tiver, para conhecer as nossas aromatecas, as nossas bibliotecas das coisas, e enfim, né? Fica aí o convite aberto para todo mundo, né? Eu já fiquei super empolgada, eu já quero até ter uma aromateca. Realmente, a fala dos professores ali, até fiquei empolgada, agora em Joinville não tem a aromateca de temperos, somente de óleos, né? E aí, agora já fiquei muito empolgada em trazer essa aromateca de temperos aí para o nosso curso de gastronomia, que a gente tem aqui na unidade também. Então, aí, acho que foi uma noite, assim, com grandes aprendizados aí, né? Até da importância, né? Que a gente tem aí dentro das nossas bibliotecas e o que a gente pode mais oferecer, então, para os nossos alunos. Obrigadão aí, pessoal, pela parceria e pelo aprendizado de hoje. Aline? Sim, ouvindo os professores, né, inspiram a gente também. Aqui em Blumenau só tem a aromateca de óleos, né, mas também, o mais breve possível, também quero trazer de temperos, que aqui a gente também tem o curso de gastronomia, né, e convidar todo mundo para conhecer, né, conhecer a Biblioteca das Coisas, se inspirar também, a criar novos, né, projetos inovadores como esse também, né, e está sempre melhorando, inovando, modernizando as nossas bibliotecas, pensando sempre, focando sempre no nosso interagente, né, no melhor para eles. E obrigada a todos, gente. Rosângela? Então, eu quero finalizar falando que a gente precisa olhar além das coisas como elas exatamente são, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, um vidro de óleo essencial de limão siciliano, não é só um óleo de limão, existem pessoas que plantaram, né? Que colheram, que destilaram, passaram por vários processos. A gente olhar de que país isso vem, então isso amplia muito a nossa visão de mundo, de cultura. Eu acredito que, né, com os temperos também é assim, né? E aí as nossas conexões começam a ficar melhores e a gente consegue ter mais fluxo, ser mais crítico, ter mais bagagem para poder contribuir mais com a humanidade. E muita gratidão aí por todos, né, por poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Felipe? Eu queria primeiro agradecer de coração, né? Adorei quando o convite foi feito. Como eu disse, sou apaixonado pela aromateca, pelo que ela representa. Usei muito como professor, enquanto professor. Quero deixar o convite, né, para que todos venham conhecer, né, as aromatecas, porque ela realmente faz a diferença na vida do profissional. Já vi aqui que os nossos colegas de Blumenau e Joinville, já vou fazer um e-mail amanhã para a Francine de Joinville, para a Juliana de Blumenau. Já vamos começar a estreitar esses laços, porque com certeza nós sabemos que isso realmente vai ter muito ganho para os alunos, como um elemento pedagógico, como questão de inovação, trazer esses temperos exóticos, e como a Rosângela falou muito bem ali na fala dela, né? A gente sabe que não é apenas o tempero, né? Tem toda uma cadeia por trás. Hoje nós estamos muito falando aí dos produtores locais, da importância que isso traz. Então isso tudo é muito importante a gente estar no nosso radar também. E é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Então, eu gostaria também de agradecer em nome da rede e de todos os participantes, né? A fala de vocês, a disponibilidade da Rosângela, do Felipe, da Aline, da Salete, em estar compartilhando todo esse conhecimento e todas as suas experiências aqui com a gente. Foi muito enriquecedor, é muito bacana quando a gente tem a possibilidade de falar com outras pessoas que são
tão apaixonadas pelo que fazem, que transmite toda essa paixão e que empolgam os outros, né? Porque a gente acaba se empolgando com toda essa paixão que vocês têm pelo que vocês fazem e pelo conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Muita gratidão mesmo, Felipe, Rosângela, Salete e Aline. Então, gostaria de agradecer também a Neila, que foi o meu apoio, ao Marcelo, as meninas, que deram todo esse suporte para que essa palestra acontecesse hoje. E queria deixar também o convite para todos prestigiarem amanhã a palestra Aprenda Word para Trabalhos Acadêmicos, que o Marcelo que vai ministrar essa palestra com a mediação da bibliotecária Jamile. Então, agradeço novamente a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Até. Amanhã tem mais.